Fala galera, muito boa noite. Iniciando nossa live aí de hoje, onde teremos um assunto que é de muito interesse de vocês. Falaremos aí sobre o TOEFL, que é um pré-requisito fundamental na vida de um estudante atleta. Para vocês terem ideia, para aqueles estudantes que não fazem o TOEFL, né, e não têm uma nota satisfatória, as chances são muito reduzidas, né, são muito menores de você conseguir uma proposta de bolsa de estudos, tá? Então, o que eu pensei, né? Nada mais justo que convidar a Paula para falar sobre esse tema tão importante com vocês, uma expert no assunto que tem tido bastante sucesso aí com os alunos dela na preparação para a prova do TOEFL, e hoje a gente vai descobrir os segredos aí para como aumentar as chances de tirar a nota máxima na prova do TOEFL, embora para aqueles atletas que ainda estão engatinhando no inglês seja uma coisa ainda um pouco distante, por que não para aqueles que já estão se preparando para essa prova receberem algumas dicas aí, né, para aumentar a chance de gabaritar a prova do TOEFL, beleza? Então, o objetivo de hoje é falar sobre TOEFL, né? Mais uma vez, a Paula topou aí o convite de compartilhar com vocês tudo que ela ensina diariamente para os alunos dela, para os seguidores dela no Instagram também. Então é uma chance que vocês têm aí de anotar, pegue papel e caneta, anotem tudo que ela for falar aqui hoje sobre essa prova, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí durante toda a preparação e execução dessa prova do TOEFL. E aproveitando também, ela vai falar sobre as mudanças da prova do TOEFL que ocorreram aí há pouco tempo atrás, para vocês entenderem como é dividida essa prova, como é feita, né? Como é que é feito esse agendamento, quanto vale essa prova, enfim. Então, vou convidar a Paula aqui para ela compartilhar com vocês aí tudo que vocês precisam saber sobre essa tão falada aí prova do TOEFL, que eu acredito, né, que é o grande divisor de águas na vida de um estudante atleta. Aqueles que têm uma nota satisfatória conseguem, né, chegar aos Estados Unidos de uma forma mais rápida. Aqueles que não têm, eles penam mais um pouquinho para conseguir, de repente, uma proposta de bolsa de estudos. Beleza? Então eu vou convidar a Paula aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Convidando ela. Ei, Oi, Paula, tudo PH, bem? tudo bom? Como é que estão as Tudo coisas aí? bem? Tudo tranquilo? Oi, pessoal, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Só Então, aumentando aqui para show de bola. E aí, muito ei, calor. gente, tem aluno aqui meu assistindo. Adoro! Tudo bom, PH? Tudo. Muito calor por aí. Rio de Janeiro tá pegando fogo, cara. Muito Cara, calor. ainda não, né, não fui ainda pro Rio, né? Janeiro eu tô no Rio. Agora Legal. estamos em Fortaleza, uma delícia. Ba- Amo. Então Bacana. vamos lá. Pessoal, olha só, eu Manda. trouxe conteúdo para quem nunca fez a prova e para quem já fez a prova, porque alguns de vocês já fizeram e é um outro patamar de dúvidas, né? Um outro nível de dúvida, e quem nunca fez é totalmente diferente. Então eu vou começar com quem nunca fez, tá? Com uma informação mais básica. Vou explicar como a prova é dividida e as mudanças que ocorreram no TOEFL. Isso é para quem está começando a se inteirar agora, tá? Com relação à prova. E para quem Boa. já fez a prova, eu vou falar sobre estratégias de prova e o mapa da preparação, que são assim as etapas que normalmente quem já fez ou não passou pulou, e por isso que não teve o resultado que desejava, que queria, tá? Então acompanha comigo se você já fez e acompanha comigo se você ainda não fez. Então eu vou começar pelas Show. informações de quem ainda não fez a prova, tá? Primeira coisa que me perguntam muito: se é TOEFL, se é Torre Eiffel, se é TOEFL, como é que fala como é que fala, né, gente? Boa, Olha boa, só. boa. Vou falar uma coisa para vocês. TOEFL é uma sigla, não é uma palavra. Então, por exemplo, eu que já tive alunos de toda parte do mundo, cada um fala no seu sotaque local, na sua pronúncia local. Então, assim, como é que é em espanhol que fala? TOEFL. Alemão é outra coisa. E cada um fala de um jeito e tá certo. Por quê? Porque é uma sigla, quer dizer Test of English as a Foreign Language.
teste de inglês como língua estrangeira. Então, por ser uma sigla, você pode pronunciar essa sigla no seu idioma. Então, se você vai falar em português, tá ok falar TOEFL, tá tudo certo, não se preocupe com isso. Em inglês é TOEFL. Então, assim, tanto faz falar TOEFL, ou falar TOEFL, ou falar TOEFL, e tá tudo certo, depende de onde você é, e você pronuncia com O importante, o importante é ir bem na prova, né? Pois é. E assim, estamos todos falando de um teste de inglês como língua estrangeira. É uma sigla, não é uma palavra, então não é igual half, né? Porque eu fui naquele parque aquático de Caldas Novas, já viu aquele half pipe? E é Ralph, todo mundo fala, vou lá no Ralph Pipe. Aí eu achei que fosse o pipe do Ralph, alguma coisa assim. E não, é half. Aí tá errado. Porque é half de metade, tá errado. Lá tá errado. Muita gente pronuncia realmente essa metade aí como Ralph, né? Ralph, aí tá errado, que é uma palavra, aí tá errado. Mas não, é uma sigla. Então, beleza, fechou essa primeira parte aí. Como é que fala? Pode falar TOEFL, tá certo. Então, como é que é a prova, gente? A prova é uma prova completa mesmo. O TOEFL é, atualmente, de acordo com a ITS, que é a empresa responsável pela prova, o certificado internacional de inglês mais amplamente aceito e reconhecido no mundo. Então, muitas pessoas me perguntam assim, por que eu vou fazer o TOEFL e não tal prova, o Cambridge, não tal outra? Né? Falou muito do Cambridge, Paulo. Exato. Mas o que acontece? É pelo nível de aceitação. Então, os testes da Cambridge são bons? São, para determinadas situações em específico. O TOEFL, ele é aceito em mais de 10 mil instituições de ensino, em mais de 150 países. Então, assim, ele abrange diversas situações, mundo afora mesmo. Então, assim, por ele ter uma abrangência muito superior, como eu falei, conforme a ITS é o mais aceito no mundo atualmente, então é por isso que eu falo, é bem provável que se você precisa de um certificado internacional de inglês, é bem provável que esse local que está pedindo esse certificado aceite o TOEFL, tá? É sempre bom verificar, porque realmente tem um ou outro que dá preferência a outro teste, mas a aceitação do TOEFL é gigantesca, tá? Então hoje ele é o certificado internacional de inglês mais amplamente aceito no mundo. E aí a gente vai falar hoje em específico para o estudante atleta, mas tem várias situações, né? Tem vários casos. Então vamos lá. Como é que é a prova? A prova é uma prova completa que é dividida em... Não, apareceu uma mensagem aqui para mim. Voltou. Não. Em 4 sessões. Voltou? A prova é dividida em 4 sessões. Então ela vai avaliar 4 habilidades. A primeira é a sessão do reading, que é uma sessão que vai avaliar a sua compreensão em nível de leitura. Se você consegue ler, compreender e responder, tá? A próxima sessão é a sessão do listening. E essa sessão você vai ouvir áudios que são bem similares aos áudios que você vai ouvir morando fora, estudando fora. Então são áudios referentes a aulas, né, que é o que você vai ouvir lá, estudando fora, e são áudios referentes a conversas. Então, são áudios bem comuns, assim, da sua realidade quando você for morar fora. Então, é esse tipo de áudio que cai na prova. Depois tem um intervalinho de 10 minutos, vem a sessão do speaking, e depois vem que é você falar, e depois vem a sessão do writing, que é você escrever, no caso, é digitar a sua redação. Então, olha só, essa prova ela é feita inteiramente pelo computador. Para quem não conhece, gente, é 100% mesmo no computador. Não é aquele modelinho de papel e lápis que você marca X, não é. Então, você vai chegar lá para fazer a prova, vai colocar um fonezinho de ouvido, e aí até a sessão do speaking mesmo, você não vai falar com uma pessoa. Você vai falar através do seu headset, você vai ouvir a pergunta, aí você vai responder pelo microfone, isso vai ficar gravado, e é assim que é a prova, a parte do speaking. A parte do writing é digitada. Então, você não vai treinar em casa escrevendo com papel e lápis, papel e caneta. É digitado. Então, como é que está a sua digitação? Qual a sua velocidade? Você é aquele catador de milho no teclado ou você vai bem? Então, são coisas que a gente precisa ver que são particularidades da prova. Ela é inteiramente feita no computador. E o que acontece? Em 1º de agosto agora,
a prova sofreu algumas mudanças. Mas não foi nada assim que precisa se preocupar quem já fez ou quem vai fazer, meu Deus, o que aconteceu? Foi super simples, o que mudou foi bem simples. E para quem tem material antes das mudanças, pode continuar usando e tá tudo certo. O que aconteceu? A prova apenas diminuiu de tamanho. A prova era muito extensa, eram muitas Muito grande. questões, muito. E assim, o cansaço, às vezes, botava realmente a nota para baixo, porque dava quase 4 horas de prova, né? Então, a pessoa chegava no final já esgotada, já não estava raciocinando bem. Então, assim, a ITS, como eu falei, que é a empresa responsável pela prova, ela apenas reduziu o número de questões. Então, se você tem um livro aí que foi publicado antes de 1º de agosto de 2019, que foi a data oficial da mudança, esse livro está com a versão antiga da prova. E está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque simplesmente você vai treinar mais do que você precisa. Você só vai ter um número maior de questões nesse livro do que a prova vai de fato ter. Qual é a mudança relevante mesmo que você precisa arriscar e não fazer? É a sessão do speaking. Na sessão do speaking, 2 questões foram canceladas, saíram da prova. E aí você vai pegar esse seu livro que você tem aí, essa é a questão número 1 e a questão número 5. Você simplesmente vai riscar essas 2 e não vai fazer. E vai usar o mesmo material que você estava usando antes. Então, como eu falei, o que aconteceu? Reduziram o número de questões. Reduziram o número de questões, consequentemente, reduziu o tempo total da prova, tá? Então, eu vou falar como é que está o material que você tem aí e como está hoje a prova, tá? Então, o que acontece? Sessão por sessão. Vamos lá, vai anotando aí. Ou então acompanhando pelo material que você tem em casa. A primeira sessão da prova é a sessão do reading. Essa sessão, no seu livro que você tem aí, vai ter 3 textos nessa sessão. E para cada texto, você vai encontrar, no caso, os livros são 13 questões, são 14 questões. Mas no dia da sua prova, antigamente, antes do dia 1º de agosto, você ia encontrar entre 12 e 14 questões para cada um desses textos, tá? Podendo ser 3 ou 4 textos, você só ia descobrir isso no dia da prova. O que mudou? Continua podendo cair 3 ou 4 textos na sessão do reading. Isso é a mesma coisa. Continua você só descobrindo isso no dia da prova. É a mesma coisa. O que mudou? Agora é um número fixo por texto. Antes variava de 12 a 14 e agora são 10 questões por texto. Só isso que mudou. Entendeu? Legal. E aí a prova muda em relação ao tempo total. Antes, se você tivesse 3 textos, o seu tempo total do reading era de 60 minutos. Se você tivesse 4 textos, o seu tempo total era de 80 minutos. Isso é antes do dia 1º de agosto. Então, reduziram o número de questões. Como é que ficou? Se você pegar 3 textos, são 54 minutos. O seu tempo total do reading, para você fazer todos os 3 textos e todas as questões dos 3 textos. Agora, se você pegar 3 textos, são 54 minutos. Se você pegar nessa sessão 4 textos, então o tempo total dessa sessão, para você ler os 4 textos e fazer todas as questões dos 4 textos, você vai ter um tempo total de 72 minutos. E a questão de 3 ou 4 textos é só na hora que você chegar lá para fazer a prova. Sentou para fazer a prova do TOEFL é inteira cronometrada. Tem um relógio na tela. Então, você sentou para fazer a prova, olha para o relógio. Se esse relógio está fazendo um countdown da sessão do reading a partir de 54 minutos para 0, quer dizer que você pegou uma sessão do reading com 3 textos. Se você olha para o countdown e está fazendo de 72 para 0, quer dizer que você pegou uma sessão do reading com 4 textos, tá? Então, fechou aí a sessão do reading. Aí a gente vai para a sessão do listening. Como é que ficou? Também só diminuíram o número total de questões. Então, antes, como é que eram? Eram 9 áudios, tá? No total. Agora não. Agora você vai ter, deixa eu ver aqui, deixa eu contar, 3, 4, 5. Você pode ter 5 ou 7 áudios. Entendeu? Diminuíram de 9 para 7 ou para 5. E como é que é isso de ter 5 ou 7 áudios?
É o mesmo raciocínio do reading, só no dia da prova que você vai saber. E aí a ITS ela faz uma dobradinha entre o reading e o listening. Se no reading você pegou um reading pequeno de 3 textos, quer dizer que você vai pegar no listening um listening grande, de 7 áudios. E se você pegou um reading grande de 4 textos, quer dizer que você vai pegar um listening pequeno de 5 áudios, entendeu? Então é uma dobradinha que você só vai saber no dia da sua prova, tá? E aí como é que vai ficar o tempo do listening? Vai ficar o seguinte, se você pegou uma versão pequena com 5 áudios, o tempo total é de 41 minutos, tá? Mas não é esse o relógio que aparece na tela. Tem uma diferença entre essas duas sessões. No reading, o relógio que aparece na tela é o tempo total da sessão do reading toda. No listening, não é da sessão toda. É o seu tempo para resolver as questões. Então, o relógio vai ser de 10 minutos ou de 6 minutos e meio. Então, ele vai aparecer na tela 10 minutos para você fazer 17 questões e depois vai aparecer um relógio de 6 minutos e meio para você fazer 11 questões, tá? Então, não é um relógio que aparece fazendo countdown do tempo total. E aí, essa sessão vai poder ter um tempo total de 41 minutos ou um tempo total de 57 minutos. Gente, olha só, eu processo as coisas muito rápido. Ficou? Tá claro, assim... Eu tô falando. Eu tô conseguindo acompanhar bem. Eu tô conseguindo acompanhar bem. Alguém se perdeu aí no meio do caminho? Porque esse negócio de ficar minuto. Tá tranquilo até aqui? Não, eu acho que tá bem tranquilo de entender. De acompanhar. É aquilo que você falou, né? Não depende de você se vai ser um curto ou se vai ser um longo a sessão, né? O TOEFL escolhe isso. E se for curto em uma, provavelmente vai ser longo na outra, né? Ó, mais ou menos, Nick. Conta pra mim aí o que ficou mais ou menos. Não entendi nada. Mas vai ficar salva depois a live para quem entrou no meio. Deixa a pergunta exata do que não entendeu, gente. Olha só, eu vou repetir, PH, para ficar bem claro, tá? Esse pedaço. Show. Do que eu tô falando agora? Eu tô falando que a segunda sessão da prova, ela diminuiu de tamanho. Então, ela tinha 9 áudios antes, tá? E ela agora reduziu de tamanho. É só isso. Tô falando que ela reduziu de tamanho. Então, no dia da sua prova, se a sua sessão do listening tiver 5 áudios no total, essa sessão vai ter um tempo total de 41 minutos. E se ela tiver 7, ela vai ter um tempo total de 57 minutos. É só isso. Só que reduziu o número de áudios. Beleza? E aí, o reloginho que aparece na tela fazendo countdown até 0, nessa sessão, não vai ser de 41 minutos nem de 57, como é no reading, que é o tempo total da sessão. Vai ser um tempo que eles estipulam para você fazer as questões. Então, dá 10 minutos para você fazer um conjunto de 17 questões, ou 6 minutos e meio para você fazer um conjunto de 11 questões. Se você for dividir, você vai ver que dá mais ou menos 35 segundos por questão. É esse relógio que vai aparecer na tela. Então, se for um conjunto de 17 questões, o relógio que vai aparecer na sua tela é de 10 minutos. Se for um conjunto de 11 questões, o relógio que vai aparecer na tela é de 6 minutos e meio. Então, quando está tocando o áudio, o relógio para. Aí, quando ele acabou de falar o áudio, acabou a conversa, acabou a aula do professor, acabou. Aí vieram as questões, aí o relógio começa a rodar. Entendeu? É assim essa sessão. E aí, em seguida, vem a sessão do speaking. Essa sessão, elas tiraram 2 questões dessa sessão. Então, você tem aí um livro que com certeza está ainda com o modelo anterior ao dia 1º de agosto, porque a gente não tem ainda livro circulando após as mudanças. Então, o que você tem aí em mãos vai ter 6 questões nessa sessão. Você não vai fazer a questão número 1 e não vai fazer a questão número 5, porque essas questões saíram da prova. Só isso. Ponto final. Simples assim, tá? E aí, por último, vem a sessão do writing. São 2 redações. Essa sessão do writing não sofreu nenhuma alteração, permanece do jeitinho que está aí no seu livro, no material que você tiver, tá igualzinho, tá?
Então, o que que eu passei aqui para vocês? Passei a divisão da prova, como é que ela foi dividida, e as mudanças que ocorreram na prova. Beleza? Gente, tendo dúvida, coloca aí para mim, tá? Então, Boa. agora... Muita coisa, né? PH. Não, é isso aí, Então, é isso aí. Eles... É aquilo que a gente fala, é um pré-requisito fundamental para todo e qualquer estudante atleta, aquilo que a gente conversou ontem. Eles precisam de uma nota mínima, né, para conseguir prospectar e ser aceito no maior número possível de instituições nos Estados Unidos. E eu acho que essas dicas são muito válidas para eles entenderem, aqueles que não sabem ainda, como é dividido, né? Como era dividido e como foi atualizada essa prova, porque realmente, uma vez que você tem um entendimento de como ela é, fica muito mais fácil se planejar a parte do estudo para conseguir tirar a nota ideal e desejada e que você precisa para conseguir ir para a universidade. E agora eu vou falar com quem já fez a prova e com quem ainda não fez a prova. E as informações que eu vou passar agora servem para os dois casos, tá? Só que principalmente para quem não fez, para quem fez e não conseguiu a nota que queria. Porque normalmente, quando você vai conversar com alguém que fez a prova e não passou, ela pulou essas etapas que eu vou passar para vocês agora. Então, essas etapas, assim, você não vê ninguém falando sobre elas, você não encontra em livro, você não encontra no Google, você não encontra em materiais tradicionais. E é uma etapa que eu faço no meu treinamento. E eu acho que é assim, a básica, é a número 1, é você se autoavaliar, saber onde você está, para onde você vai, como que você vai chegar, quais ferramentas que você vai precisar utilizar. E assim, muitas pessoas começam a se preparar para a prova simplesmente fazer assim, pegam um livro, abrem e saem fazendo exercício. E aí o que acontece? Você se identificou com isso, PH? Foi, né? A minha foi mais ou menos assim. Mas pode ser que dê certo, né? Mas assim, Sim. É um caminho mais difícil. É um caminho mais difícil e a grande maioria das pessoas que faz e não passa é porque seguiu esse caminho. Porque o que acontece? A prova, ela é uma prova padronizada. Então, ela tem uma certa repetição de raciocínio. Se você entende essa repetição de raciocínio e se prepara para ela com estratégias de tempo, estratégias de como acertar as questões, formas de responder dentro da estrutura que a ITS coloca, né? As suas chances de pontuar melhor são muito mais altas. E aí, se você faz por conta própria sozinho e fica lá, é tentativa e erro. Então, você vai bem no seu primeiro simulado, no segundo você já não vai, você não sabe por quê, você errou no primeiro e fica repetindo no segundo, no terceiro, no décimo, e aquela confusão, porque você não tem um norte, você não tem um método, você não sabe por que você escreve a redação desse jeito, por que você aborda o reading do outro jeito. E aí é por isso que muitas pessoas acabam reprovando, né? E até sobre isso eu vou falar também, o que é reprovar e passar, né? Porque é um termo que a gente usa, mas não é... a gente usa, mas não é adequado. Mas assim, como é que eu posso dizer? Já é comum falar passar e reprovar, né? Mas sim, eu acho que a partir do momento que você tem uma nota que você precisa tirar e não tira, teoricamente você foi reprovado, né? Pois é, teoricamente. Eu vou explicar porque tem gente que não entende isso. Gente, o TOEFL é um certificado internacional de inglês que vai te nivelar, vai nivelar o seu inglês. Ele não aprova e não reprova ninguém. Ele é uma prova que vale de 0 a 120 pontos. Quando você faz essa prova, você vai ter um resultado. Independente do resultado que você tiver, você passou. Porque é um teste de nivelamento, não tem aprovar e reprovar. E esse resultado, ele vai comunicar o quê? Vai comunicar o seu atual nível de inglês. Ele vai certificar o seu atual nível de inglês. E essa certificação, ela é reconhecida mundialmente. Tá? E não é igual o seu diploma do curso de inglês que você fez na sua cidade, que só vale nesse curso de inglês, né? Não vale. Saiu dali já não vale mais em lugar nenhum. Se você for para outro curso, vão falar assim, não, aqui esse certificado não vale, aqui você tem que fazer uma prova de novo, né? Assim? O TOEFL não, ele vale no mundo todo. Então, assim, a prova em si não aprova e não reprova ninguém. Então, por que as pessoas falam, aprovei no TOEFL, reprovei no TOEFL? Por que é isso? Porque quando alguém faz a prova, ela faz por algum motivo.
Então, que motivo é esse? Ah, eu quero participar de um programa de bolsa, eu quero validar o meu diploma no exterior, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, e assim, N situações. E para cada uma dessas situações, existe uma nota de corte que o local que está pedindo esse certificado exige. Então, por exemplo, vou usar o exemplo aqui que a gente está conversando do PH, né? Da equipe de vocês, que é para quem vai estudar fora, estudante atleta. Tem uma nota de corte exigida pela instituição onde você quer ser estudante atleta. Que nota de corte é essa? É a mesma em todas as instituições? Não é. Cada uma vai colocar uma exigência diferente. E aí, um aluno que vai para uma instituição que cobra 61 pontos e ele tirou 65, ele vai falar, passei no TOEFL. Um aluno que quer ir para uma instituição que cobra 110 e ele tirou 100 pontos, ele vai falar que reprovou. E assim, você vê que 100 é muito mais que 65, mas é de acordo com o local, a exigência do local que está pedindo para você apresentar esse certificado. Então, por isso que a gente usa a parte de aprovar, o termo aprovar e reprovar. Não é a prova em si, que aprova nem reprova ninguém, é, na verdade, o local onde você vai apresentar esse certificado que tem uma exigência. Então, se você conseguiu cumprir essa exigência, você passou. Se você não conseguiu cumprir, você não passou. Maravilha. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui com vocês sobre o mapa da preparação em 6 passos, que é, assim, módulo 1 do meu treinamento, que é o aluno se situar. Onde é que eu tô, para onde eu vou, e como eu vou, por que eu vou, com que ferramentas que eu vou, né? Tem um caminho, né? Tem que ter um caminho aí, uma trajetória para conseguir aquilo que você falou, ter um método de estudo, né? A primeira pergunta que eu recebo de todo mundo é assim, Paula, você acha que eu consigo tirar 80 no TOEFL em 15 dias? Você acha que eu consigo tirar 100 no TOEFL em 6 meses? Você acha que eu consigo tirar em tanto tempo tal nota? Gente, olha só, isso é muito particular, é muito individual. Cada aluno é um aluno. Não tem uma regra de bolo, não tem algo que funcione para todo mundo. O que a gente faz então? Vamos avaliar, vamos analisar cada um individualmente o seu caso. Então é isso que eu vou conversar com vocês, para vocês aprenderem a fazer e conseguirem se situar e conseguir fazer o planejamento da sua jornada de estudo. Ei, Gustavo, aluna nossa. Gustavo tá aí. Já vi alguns alunos aí também, Vitalita, aí também. Boa, então, boa, vamos a galera lá. tá presente. Adoro meus alunos aqui, gente, adoro. Então, vamos lá. Mapa da preparação em 6 passos. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Olha só, você quer sair de um ponto a outro. Pensa num GPS. Qual a primeira informação que o GPS vai buscar? O seu atual ponto de partida, né? Você não consegue calcular o tempo que você vai levar até o seu destino, você não consegue descobrir a melhor rota, você não consegue fazer nada se você mal sabe onde você está, não é verdade? Então, sim, o ponto de partida... Peraí, tá escurecendo aqui a tela. Aqui tá bom. Tá bom? Então tá, só tô vendo se tá plugado aqui, tá. Então, seu ponto de partida é o quê? O seu atual nível de inglês, tá? Esse é o seu ponto de partida. Esse nível, ele tá compatível com as expectativas do TOEFL? Ele tá abaixo, ele tá acima do que você precisa? Como é que tá? Então, para isso, é importante fazer um teste de nivelamento, tá? Então, assim, primeiramente, o TOEFL é um teste voltado para quem tem nível intermediário de inglês ou superior, ok? Então, se ao fazer um teste de nivelamento, você identifica que você está no nível iniciante de inglês, quer dizer que você não pode fazer a prova? Não, não quer dizer que você não pode fazer a prova, mas está ali atestado que você vai precisar estudar inglês. Te falta inglês para você fazer uma boa prova, porque a prova é voltada para um nível superior ao que você está, tá? Então, eu tenho aluno que tem nível iniciante de inglês? Tenho, mas eu deixo muito claro, olha, precisa estudar inglês porque você não está num nível de inglês compatível com a prova, tá? Então, essa prova, ela é voltada para quem tem, no mínimo, nível intermediário de inglês. Qual é o passo 1? Só vou pegar o carregador aqui, mas pode ir falando. Pois é, eu vou ver a mesma coisa que você.
Pessoal, tô achando escuro. Minha tela escura. Não, beleza. Tá carregando aqui. A minha tá carregando aqui. Então, vamos lá. Como descobrir o seu atual nível de inglês? Para você que está aqui na live, quando terminar, não precisa correr agora, tá? Me manda o seu e-mail lá no meu Instagram. Meu Instagram é @paulafrazão, com Z, _TOEFL, _IBT, tá? O PH vai deixar aqui para vocês também. Me manda o seu e-mail lá no meu Instagram. Me manda inbox, e-mail lá. E aí eu vou te mandar um e-mail com um link de uma ferramenta para você fazer o seu teste de nivelamento, tá? Show. E aí eu vou te mandar o link para você fazer o seu teste de nivelamento para descobrir o seu ponto de partida. E aí, gente, como é que é o resultado? Esses são 2 links, tá? São 2 links. E cada provinha leva em torno de 15 minutos, tá? Ao final, vai sair o seu resultado. E o seu resultado vai vir em formato de letra. Então, vou te explicar agora o que cada letra quer dizer. A letra A quer dizer que você está no nível iniciante de inglês. A letra B quer dizer que você está no nível intermediário de inglês. E a letra C quer dizer que você está no nível avançado de inglês. Dando diferença, se der diferença, uma deu B, outra deu A, uma deu C, outra deu A, considere, como é um teste rápido, de internet, curto, que não avalia o speaking nem o writing, é só um teste de marcação de X, a gente considera a menor nota. Então, se você tiver uma pontuação B e A, então considere A. C e B, considere B, tá? No treinamento, a gente desce um pouquinho mais em detalhes, mas só para você se situar, basta essa informação. E o que acontece? Cada nível desse, ele é subdividido em 2. Então, você tem a letra A1 e a letra A2, quer dizer, iniciante nível 1 e iniciante nível 2. O iniciante nível 2 é aquele que está transitando entre o nível iniciante e o intermediário. Aí, a letra B, que é o intermediário, também eu vou ter B1 e B2, né? O B1 é quem está começando no intermediário e o B2 é quem está transitando entre o intermediário e o avançado. E a letra C também tem C1 e C2, a mesma coisa. O C1 é quem está começando no avançado e o C2 é para quem já está migrando para o fluente, inclusive. Tá bom? É quem está no final. Então, o resultado da sua provinha de nivelamento vai ser uma letra. A quer dizer iniciante, B quer dizer intermediário, nível intermediário, e C quer dizer nível avançado. Então, o que a gente acabou de ver aqui? Eu acabei de te ensinar como você vai identificar o seu ponto de partida, que é o passo 1 da nossa jornada rumo ao seu sucesso no TOEFL, tá? Estou te dando um mapa da preparação, esse é o passo 1. Qual é o passo 2? Agora que você sabe onde você está, você precisa identificar onde você precisa chegar. E tem muita gente que faz a prova e não faz ideia da nota que precisa tirar. Você já viu isso, PH? Acontece da pessoa fazer a prova e tipo assim, tá, fiz, e agora? Você viu? Não sabe, assim, que nota, não sabe. Vai pra prova, não consegue se basear, né? não sabe nem que nota precisava. Então, gente, é importante, antes de fazer a prova, você descobrir qual a nota de corte da instituição que está exigindo esse certificado. Isso varia absurdos, muito. Vai desde 61 a 115, entendeu? Então, a prova vale 120 pontos. A partir de 61 pontos, você acertou mais de 50% da prova. Então, a sua nota já serve para alguma coisa, já serve para alguma coisa. Mas não serve para tudo. 61 pontos não serve para tudo, serve para algumas situações. E aí você tem que descobrir que nota é exigida para o seu caso. E é uma investigação que só você pode fazer. Então, para você que é estudante atleta, você tem que ir no site da instituição onde você pretende aplicar para bolsa ou estudar, o que quer que seja, e investigar o site, investigar essa informação lá e descobrir qual a nota de corte exigida lá. E aí, o que acontece? Por que esse primeiro passo é muito importante? Porque agora que você sabe o seu atual nível de inglês e agora que você sabe a nota que você precisa tirar, o que você vai fazer? Ver se tem compatibilidade. Porque se não tiver compatibilidade, você vai ficar 2, 5, 10 anos esperando ter compatibilidade?
Como é que você faz para ter compatibilidade? Será que você não podia não jogar essa carta fora e ir para uma outra instituição que tem compatibilidade? Então, esse primeiro momento, você tem que se analisar e aí você vai traçar a sua estratégia de acordo com isso, entendeu? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente identificou o nosso atual nível de inglês. Quem quiser me manda o seu e-mail lá no meu inbox no Instagram. Depois você coloca aqui o meu Insta, né? Pega. Isso. E eu vou te mandar um e-mail com o link para você fazer os testes de nivelamento, tá bom? Então, beleza. Passo 1, ponto de partida, seu atual nível de inglês. Passo 2, ponto de chegada, que é a nota que você precisa tirar. Você precisa investigar essa informação, tá? Só você consegue essa informação. Não existe uma nota única que sirva para tudo, tá bom? E agora que você sabe o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, a gente vai para o passo 3, que é descobrir a sua rota. Eu chamo de linha direta e linha dupla, tá? Então, o que é uma linha direta? Uma linha direta é que você tá bem pertinho. Você tá bem pertinho. Então, você sabe, o seu nível de inglês está compatível com a nota que você precisa tirar. Você está bem pertinho. A linha dupla é quando o seu nível de inglês não está compatível com a nota que você precisa tirar. E aí você vai precisar fazer um pouco mais do que aquela pessoa que está com o nível de inglês compatível, tá? Então, vamos lá anotar as compatibilidades? Já anota logo, vou passar aqui para vocês. Quando vocês fizerem os testes, fez o teste, tá? Você fez o teste, vai dar A, B ou C. Anota aí a compatibilidade para vocês, tá? Se o resultado do seu teste deu B1, B de bola 1, é compatível com esse B1 uma pontuação na prova entre 42 e 71 pontos. Então, para quem que precisa de 61 pontos na prova, nível B1 está compatível, que é o intermediário 1, tá? Se o seu resultado der nível B2, uma pontuação compatível é entre 72 e 94 pontos, tá? E se o seu resultado no teste der C1 ou C2, uma pontuação compatível é entre 95 e 120 pontos, tá? Então, quando você que está aí assistindo fizer o nivelamento e descobrir a nota que precisa tirar, você vai identificar se há ou não compatibilidade. E aí, no momento que você identifica se é ou não compatível, agora você consegue se planejar. Vão ter dois caminhos para você. A linha direta e a linha dupla. O que é a linha direta? É o que você vai precisar estudar. E eu digo que se é compatível, Paula, então não precisa estudar nada? Não. Você precisa saber como pontuar bem nessa prova. São as regras do jogo. É que nem você vai para um jogo de xadrez, você é uma pessoa subescolada, tem um raciocínio lógico ótimo, mas senta para jogar xadrez sem saber as regras do jogo. Não adianta nada, né? Exatamente. Então, assim, a analogia que eu faço é de um bolo. Então, tipo assim, olha só, você tem todos os ingredientes para fazer um bolo. Tem ovo, a farinha, chocolate, a manteiga, tem fermento, tem tudo. Então não sabe como Aí fazer. você vai abraçadinho lá para a prova com todos os seus ingredientes lindos, que você sabe gramática, sabe speaking, sabe tudo, né? Aí chega lá, só que você não sabe fazer o bolo. Vai solar esse bolo. Ou então você vai tentar 20 vezes, 10 vezes e vai solar até a hora que você acerta. Então, o que a pessoa precisa, que ela já tem todos os ingredientezinhos, né? O que ela precisa? Ela precisa aprender a fazer o bolo. E é isso que eu faço com os meus alunos. Eu ensino a fazer o bolo. O meu treinamento, gente, meus alunos sabem, então aqui, quem me segue sabe, não é de inglês. Eu vou ensinar o meu aluno a passar na prova com o inglês que ele já tem. Então, ele vem com os ingredientes dele, que é toda a bagagem dele de inglês, e eu vou mostrar como é que funciona a prova por dentro e como você faz para atender aos critérios de pontuação da ITS em cada questão. Através de dicas de quais são as pegadinhas, como você faz para fazer as questões dentro do tempo, o que sempre perguntam, onde você sempre encontra as respostas. Então, eu te dou os bizus, né? Você vai para a prova já sabendo como é que é a prova antes de fazer a prova. Então, antes do áudio falar, você já sabe o que o áudio vai falar, o que você precisa anotar, em que parte do áudio está. Isso é o que eu chamo de estratégia de prova, tá? Uhum. E eu quero até aproveitar e explicar a diferença entre estratégia de prova e estrutura da prova, que algumas pessoas confundem.
A pessoa que fez a prova várias vezes, ela conhece a estrutura da prova. Ela sabe quantas questões tem, ela sabe o tempo que tem, ela já tem uma noção de como são as perguntas. Aí muitas vezes ela fala assim, eu não preciso estudar estratégia, porque eu já conheço a prova. Não, você conhece a estrutura da prova. Tenho certeza que se você conhecesse estratégia, você não precisava fazer a prova de novo, de novo, de novo, de novo. Porque o que é conhecer a estratégia da prova? É entender como que a ITS, que é a empresa responsável pela prova, calcula a sua pontuação e como você faz para atender a esses critérios e pontuar melhor. Então, eu tenho até um exemplo de um aluno que ele fez, o TOEFL não passou, entrou para o meu treinamento e aí ele tinha tirado 14 no writing. 4 semanas depois, ele fez a prova de novo, porque ele estava super correndo, e tirou 21. E ele não estudou inglês. Ele não estudou inglês. Ele não estudou inglês, ele só estudou. Ele só estudou. Você falou, né? Sabendo a estrutura, sabendo como é técnicas para pontuar melhor. Mesmo inglês, ou seja, ele estava com os mesmos ingredientes, só que eu ensinei a fazer o bolo, entendeu? E o bolo não soou. Deu a receita para ele, né? Dei a receita completa. E aí é isso que é a linha direta. É isso que é estudar estratégia de prova. Então, se o seu atual nível de inglês está compatível com a nota que você precisa tirar, para agora de estudar inglês. Você não precisa. Você precisa entender as regras do jogo, né? É ir para o jogo de xadrez sabendo as regras do jogo de xadrez, é ir fazer o bolo sabendo a receita do bolo, né? É isso que você precisa estudar. Mas, Paulo, eu não sou compatível. E agora, o que eu faço da minha vida? Se você não é compatível, você tem duas opções. Uma, se tornar compatível, né? E aí, quanto tempo vai levar? Vai depender se você vai fazer uma imersão fora, se você vai pegar um professor particular, se você vai estudar 1 hora todo dia ou 20 minutos, 2 vezes por semana. Isso não tem regra, varia de aluno para aluno. Agora, você pode, então, estudar inglês até se tornar compatível. Esse é um caminho para você. E eu diria que esse seria o caminho que eu chamo de linha dupla. É você estudar inglês em paralelo às estratégias e elevando, então, junto para você tirar a pontuação que você precisa. Ou foi maravilhoso você saber disso antes de começar a gastar dinheiro com prova, com livro, com as coisas. Porque aí você pode simplesmente falar assim, não, olha só, vai demorar muito, eu vou ter que contratar professor particular, fazer imersão, gastar com livro, sei lá o quê. Eu queria para esse ano e vai levar 2 anos. Não quero isso. Então eu vou procurar outro canto, vou procurar outra universidade, eu vou procurar outro local compatível com a minha realidade. Então, claro, isso é fundamental, o passo 3. Saber se tem compatibilidade ou não. Se tem compatibilidade, só precisa estudar estratégia, linha direta. Se não tem compatibilidade, é estratégia e em inglês é linha dupla, ou então você pode migrar para a linha direta se você mudar a instituição para onde você quer apresentar o certificado, tá? Passo 3, beleza? Tem aqui, responde a minha pergunta, eu não vi a pergunta. Depois, no final, a gente rola. Só fazendo algumas perguntas aí rapidinho. Fala. O Nick perguntou como alguns estudantes atletas, eles não têm uma nota ainda exata porque eles não têm a proposta. Aí ele fez uma pergunta aqui se ele pode se basear com uma nota máxima, né? Mais difícil. Eu tenho que tirar 120. Né? Aquele pensamento gigantesco. Olha, para programas de graduação no exterior, a nota de corte gira em torno de 80 pontos. Para programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, lá ou para cima, varia em torno de 90 pontos. Então, você pensa aí o programa que você quer fazer fora e você pode, já 80, que você não tem... 80 para a realidade do estudante atleta é uma nota muito boa. Aí você já tem uma nota que vai valer para a maioria dos casos. Mas vai ter sim um caso que 80 é muito e outros casos que 80 é pouco, tá? Não existe regra absoluta. Fala. Outra pergunta do Cândido aqui. Se eu necessito de 80 na prova, tenho que fazer uma preparação de quanto tempo? Isso vai variar muito, né? Esse é agora o passo 4, que eu vou agora. Chegou na hora essa pergunta. Quem foi que perguntou? Foi o Cândido aqui. Cândido, você fez a pergunta exata no momento exato. Vamos lá, tá no lugar certo na hora certa. Então, olha só, a gente viu o passo 1, você identificou seu ponto de partida. O passo 2, você identificou seu ponto de chegada.
O passo 3, você identificou se é compatível ou não. E agora, quando você identificou se é compatível ou se não é compatível, agora eu consigo te dizer o seu tempo de preparação. Porque se eu não sei isso, como é que eu vou dizer em quanto tempo você vai se preparar, tá? Então, eu vou falar sobre o meu treinamento, que é o que eu posso te passar, porque outros cursos, outras metodologias, eu não consigo te passar o tempo de preparação. Eu consigo te passar o tempo de preparação que eu trabalho, tá? E que eu uso com os meus alunos. Então, olha só, quando você só precisa entender o funcionamento da prova, entender como atender aos critérios de pontuação da ITS, como é que você entrega o seu melhor dentro do tempo, porque as estratégias de prova, tá? O tempo mínimo que eu sugiro, porque tem aluno que faz em menos, tem aluno que entra para o meu treinamento e faz em 2 semanas, mas o que eu sugiro é de 4 a 7 semanas, tá? De preparação. Inclusive, dentro do meu treinamento, eu tenho um cronograma de 7 semanas de preparação. E que preparação é essa? É a preparação de quem é compatível. É a preparação de quem está na linha direta, que só vai precisar estudar estratégia. A pessoa está indo com os ingredientes dela e eu vou ensinar a fazer o bolo. Então, eu vou ensinar a passar na prova. É isso que eu ensino a passar na prova, tá? Então, para quem é compatível, o tempo mínimo é de 4 a 7 semanas. E o tempo máximo? O tempo que você... Ai, meu primo tá aí, Ricardo. Ah, que lindo. Fala, Ricardo. Prazer, aquilo. Muito bom ter você aqui. Então, e o tempo máximo vai variar de pessoa para pessoa. O meu treinamento ele tem validade de 1 ano. Então, o meu aluno tem até 1 ano para fazer uma coisa que ele pode fazer em 4 semanas, entendeu? Eu sugiro que você que está aí me assistindo estabeleça um prazo máximo. Porque esse negócio de ficar, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, no meio do caminho você já esqueceu e já passou e já está com outra coisa. Já desistiu. Então, assim, já. Então, gente, 1 ano eu acho que é um limite para você, porque senão fica longe demais, sabe? Eu acho que você começa a sua vida começa a mudar e de repente você se perde aí na sua caminhada. Então, no meu treinamento, para quem estuda, que é focado em estratégia de prova, o tempo mínimo que eu sou de 4 a 7 semanas e o tempo máximo é de até 1 ano, que é o período do treinamento, tá? E para quem não é compatível? Para quem não é compatível, o nível de inglês não está compatível com a nota que precisa tirar, o tempo para estudar as estratégias da prova continua o mesmo. O tempo das estratégias é esse. Para você entender o funcionamento da prova, continua o mesmo. Vai ser para qualquer pessoa entender como funciona a prova. Vai ser um tempo mínimo de 4 a 7 semanas e um tempo máximo de 1 ano. Paula, e a parte do inglês? A parte do inglês vai depender só de você. Vai depender do que você vai fazer para elevar o seu inglês. E aí é uma coisa de você estabelecer sua meta pessoal. Não, a minha meta é elevar meu nível de inglês em 1 ano. Ok, o que eu preciso fazer para elevar meu nível de inglês em 1 ano? Ah, eu preciso fazer 3 vezes por semana, 1 hora, com um nativo, com um professor particular, o cursinho. Ah, não, eu vou passar as férias fora. E aí é uma meta pessoal sua que você vai estabelecer e não tem como eu te dizer o tempo que você vai levar para sair de um nível intermediário para um avançado. Isso vai variar de acordo com o tanto que você vai estudar e o tanto que você vai investir. Então, eu posso te dizer que quem é compatível consegue fazer a preparação de 4 a 7 semanas tranquilo. E até 1 ano tranquilo. Mas quem não é compatível, essa parte da compatibilidade vai variar. E aí é com você esperar se tornar compatível ou aproveitar que dá para se preparar de 4 a 7 semanas e escolher outra instituição. Tá? Então, olha só, eu estou sempre recapitulando para quem chegou depois. Passo 1, ponto de partida, que é o seu teste de nivelamento. Quem quiser me manda um e-mail, me manda o seu e-mail lá no meu inbox no Instagram, que eu vou te mandar um e-mail com a ferramenta de nivelamento. Passo 2, a nota que você precisa no TOEFL, que é o seu ponto de chegada. Você tem que pesquisar na instituição que está exigindo esse certificado e ver qual a nota que ela cobra. Passo 3, identificar se é compatível ou se não é compatível. Se você entrou e perdeu essa informação, essa live vai ficar disponível. Você assiste, que eu já passei essa informação de compatibilidade. Passo 4 é identificar o seu tempo de preparação, tá? E agora o passo 5 é o que estudar. Como é que você vai estudar? Então, gente, tem estratégia de prova e tem inglês, né? Estratégia de prova, eu diria que assim,
é muito complexo você estudar isso sozinho. Porque você precisa compreender os bastidores da prova. Isso requer muita investigação. Você precisa estudar as estatísticas. E assim, não tem livro, não tem... Se você for procurar no Google, no YouTube, se você for procurar, cada um fala uma coisa. É enlouquecedor. A pessoa que vai procurar estudar pelo Google, pelo YouTube, é assim. Fulano vai falar para você fazer redação de um jeito. Ciclano vai falar para fazer de outro jeito e vai falar que o jeito que o fulano falou tá errado. E aí, quando você começa a pegar... Porque ninguém dá tudo, né? Todo mundo dá um monte de gotinha. Quando você pega uma gotinha de cada um, dá zica. Dá zica, porque são ideias que se confrontam, que batem uma com a outra. Não funciona isso. Então, assim, o que você precisa estudar? Se você é compatível, só estratégia de prova. E estratégia de prova é com o mentor, tá? E se você não é compatível, você vai precisar estudar inglês e estratégia de prova. Então, esse é o passo 5. Identificar o que você precisa estudar. E o passo 6? O passo 6, que é o último passo do mapa da preparação, é você identificar se você vai sozinho ou acompanhado nessa caminhada toda, tá? E aí foi o que eu falei, dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Eu fiz sozinha. Foram quase 3 anos de pesquisa. Sabe como é que é? Você entra lá no site da ITS, eu vou te dar o caminho, eu quero ver quem vai ter coragem de fazer essa bodega sozinho. Porque você vai ter que entrar lá no site da ITS. Gente, o site da ITS é www.ets.org. Se você falar assim, olha, eu vou tirar uma semana para clicar em todas as abas e passar 24 horas ali, de repente, você consiga ver 20%. Eu não sei como é que pode um site você clicar, aí você clica, aí você clica, aí você clica, aí abre o negócio. Sempre abre mais, sempre abre mais. Meu Deus do céu. Bom, PH, vou te contar a minha jornada. Não sei se você conhece. Eu fiz isso. Eu passei, assim, um ano abrindo todas as abas daquele site, da ITS. Baixando todos os PDFs que tinham ali, de prova, de... Gente, uma mesa assim, eu botei tudo um do lado do outro. Aí comprei os principais livros, fiz os principais cursos e aí fiquei agora, assim, beleza, e agora, né? E agora? Por Batendo, qual que eu vou seguir? Confrontando as informações. Gente, assim, é um quebra-cabeça. Será que é quebra-cabeça de 1000 peças? É tipo isso, só que você não sabe qual é a figura que vai montar no final. Pega aquela caixa, sei lá, 5.000 peças. E você não sabe nem qual é a figura que você está montando. E aí dá-lhe paciência para você descobrir o que encaixa em quê. Quando finalmente... Depois de muita pesquisa, eu descobri, porque eu sou curiosa, eu sou muito curiosa, e eu não desisto de nada. Sou muito difícil de desistir das coisas. Eu falei assim, não vou isso aqui, eu vou desvendar isso aqui. Quando finalmente estava tudo montado, eu falei assim, caraca, isso é tão óbvio. Mas demorou muito. E para o meu aluno, que tem aluno aí assistindo, eu gosto muito de fazer analogias. Eu sou muito visual, né? Eu gosto de associar com imagem, com cores, com um monte de coisa. E aí no meu treinamento eu fiz associações. A redação é um sanduíche, entendeu? Cada pedaço da redação é um pedaço do sanduíche. A pessoa associa com a cor, associa com a fatia. E... o speaking, eu ponho os bonequinhos ali falando, e o que eles estão falando, e aí você associa aquela questão com aquela imagem. Então, faço muito isso no treinamento, para você associar. E aí, depois que você vê tudo coloridinho, tudo com desenhozinho, tudo com templatezinho, tudo fica tão lindo, tão fácil. Mas para chegar a esse nível... Foi uma busca intensa, né? Foi, Senhor do céu. Então, assim, dá para você fazer sozinho? Dá. Agora, assim, é um caminho super longo e não sai barato. Não sai barato, porque você não pode só seguir uma linha. Para você traçar uma estratégia completa, você tem que ver todas as opções existentes e identificar qual que realmente é melhor, qual que funciona, fazer teste de acerto e erro e tal. E aí você tem que comprar, sei lá, 5 livros, fazer 2, 3 cursos para ver o que estão falando. E aí baixar o site inteiro da ITS, porque é a fonte, né? Eles são responsáveis pela prova. Então, baixa tudo, lê tudo, entende as estatísticas todas e tudo. Então, assim, dá. Fazer sozinho é isso. Mas é um caminho, assim, que
no final das contas, você vai passar de um ano aí só E tem tentando muito mais, descobrir como e tem fazer a muito prova. mais chance de desistir no meio do caminho também por toda a Ah, complexidade. é muito complexo. Então, assim, o passo 6 é você descobrir se você vai estudar estratégia sozinho ou acompanhado. Então, eu tô te falando o caminho para fazer sozinho. É esse. Dá para você fazer? Dá para você fazer sim. Beleza? Agora, saiba que é um caminho tortuoso. É um caminho punk. Mas dá. Bacana. E assim, e o que eu falo? Estratégia, eu falo que é mentorado. Você vai pegar alguém que já fez, já montou essas 5.000 peças, já tem gente pontuando e acertando e passando, já tem resultado com isso. E você, ao invés de passar 3 anos tentando desvendar, né, o que já foi desvendado, você vai receber de bandeja, esquematizado, tudo bonitinho, coloridinho, montadinho, né? Então, é aquela coisa assim, tempo e dinheiro. Economia de tempo e dinheiro. E aí, gente, a prova custa hoje US$ 215 americanos. Aí a pessoa vai e fala assim, não, vou tentar fazer sozinha. E aí economiza no treinamento. Gente, mas na boa, chegar para a prova e tomar bomba, perdeu, assim, não valeu a economia, porque você vai É gastar US$ 215 muita, de novo. é muita grana para falhar, né? Eu acho que você tem que É muita. ir preparado. Paula, a gente tem acho que 4 Fala. minutos aí antes que o Falei, Instagram pare a né? gente. Ixi. Tem algumas perguntas aqui que Vamos estão rápido, perguntando então. aqui. Você pode falar novamente quais as questões que foram cortadas do reading da nova versão da prova? Não, do reading não foi cortado, foi do speaking, tá? O reading só diminuiu o número de questões. Você Tá. tinha um número variável de 12 a 14 e agora é um número fixo de 10. Mas é o mesmo Perfeito. Estilo, tudo igual. Saiu do speaking. Questão 1 e questão 5. Quem tiver pergunta, galera, manda aí nesse final. O Wallace está falando assim, eu acho que você vai falar da questão da prova de nivelamento, mas só para a gente ler a pergunta dele. Eu converso com as minhas amigas e elas disseram que eu estou no início do intermediário, mas quando eu faço os simulados do TOEFL eu vou mal. O que você tem para... De repente ele fazia aquela prova de nivelamento que você falou? Fazer a prova de nivelamento, porque a amiga vai estar sendo legal com você, desculpa. Pode ser faz isso a também, prova, né? A amiga tá com medo de repente falar a verdade, né? Vê a real, faz a prova, vê a real. E assim, manda o seu e-mail para mim para eu te mandar o link. E assim, às vezes, se for realmente intermediário, às vezes é só questão de você saber fazer a prova, que é a estratégia de prova, que é o que eu ensino aos meus alunos. Então, gente, tem muito macete, é muito bizu. É você ir para a prova sabendo já o que vai ser pedido. Então, aí você faz a prova com outro nível de consciência. Não tem aquele, ai meu Deus, o que vão me cobrar? Como é que eu vou responder? Como é que eu vou apontar? Não tem isso. Então, galera, quem tiver também aí online, tira um print aí dessa live, marca lá a Paula, marca o Pedro, fala quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção e te ajudaram aí ao longo desse processo, bota lá no teu stories. E lembrando que ela vai compartilhar com vocês o link para quem deixar o e-mail no direct message. Vou mandar para vocês. No inbox do Instagram. Eu vou, depois da live, deixar o Instagram dela aqui no Stories também para a galera que não tiver acesso. Mas é @Paula... Paula Frazão, com Z, Paula underline Frazão. TOEFL, TOEFL, underline IBT. Exatamente. Tá? Que é o TOEFL IBT. Tá bom, Paula, pessoal? a gente sempre gosta de encerrar né, com os convidados nossos. Eu vou botar você aí para... Eu sei que são muitas coisas. Mas para quem quer ir bem na prova do TOEFL, seja 61, seja 80, tirar a nota que eles precisam, quais as 3 dicas fundamentais para conseguir atingir o objetivo? Gente, é muito difícil de reduzir em 3 em PH nesse tempinho. Eu digo que a dica fundamental, vamos lá, fazer o mapa da preparação, fazer o seu diagnóstico, tá? Básico. E nem vou falar 3, estratégia de prova. E aí, o que é estratégia? Dava para eu passar aqui, mas em 2 minutos não dá. E estratégia de prova é você saber pontuar bem com o inglês que você tem. Saber as pegadinhas, saber como chutar, saber os bizus, saber o que o áudio vai dizer antes de dizer, saber o que o reading o texto vai trazer antes de vir.